Fala, torcedor palmeirense ligado aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias pra gente acompanhar e reagir juntos com novidades e informações exclusivas do Verdão. Não tá tendo jogo por causa da parada de Copa do Mundo, mas o Palmeiras está a todo vapor no mercado, buscando o jogador com possíveis chegadas, possíveis saídas. E é isso. Antes de tudo, só peço que você deixe o like, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você, torcedor palmeirense. Então, sem mais delongas, vamos para as notícias do nosso Verdão. Uma meta aí, Vicari. Vamos falar então do Danilo e o torcedor do Palmeiras, que é, bom, acho que tá esperançoso aí, né? Tá, e vou pedir também muito pro Bruno Andrade me ajudar nessa, porque eu sei que ele tem muitas informações por lá. Porque desde ontem, ou a partir da estreia do Brasil na Copa do Mundo e da entrada do Danilo no jogo, o Palmeiras postou, assim, fez diversas postagens em suas redes sociais, parabenizando, valorizando, elogiando o Danilo, um jogador criado nas categorias de base do Palmeiras. E aí, claro que quando as postagens começam, não é, Lili? O torcedor já ficou maluco. Eufórico. Anuncia logo. É. Sinais, é um indício de alguma coisa. Então vamos lá. Terá sinais. Exatamente. Então vamos lá. Primeiro, o Palmeiras quer contratar o Danilo? Quer e quer muito. E essa nem é uma novidade que eu estou trazendo aqui para vocês. O Bruno Andrade já tem falado sobre isso há algumas semanas. O André Hernan, então, nem aguenta mais ouvir essa pergunta, porque a gente fala todos os dias desse interesse do Palmeiras em ter o Danilo. Mas esse martelo não foi batido e nem vai ser batido nessa semana, nem nos próximos dias, porque isso depende muito, como a gente tem falado aqui já faz tempo, das atuações na Copa do Mundo. Amanhã o Danilo arrebenta na Copa, não é, Bruno Andrade? E chega uma proposta aí de um tubarão europeu de 40, 45 milhões de euros, o Palmeiras não vai conseguir competir. Então, a gente precisa, o Palmeiras precisa esperar ver, né? O palmeirense precisa esperar ver o que vai acontecer nessas próximas semanas e pro Danilo aí definir se tem proposta aí da Europa ou não. Por que o Palmeiras tem postado, então? Primeiro, porque o Palmeiras precisa manter as redes sociais dele ativas. Ativa, sim. Não é, Lili? Inclusive, fez até parcerias com outros veículos naquela questão de collab para a rede social estar sempre ativa. E o Palmeiras tem feito isso com todos os seus jogadores. Fez com os paraguaios, já fez hoje com o Flaco, vai fazer com os uruguaios, para você primeiro homenagear os seus jogadores, valorizar os seus jogadores que estão aqui na Copa do Mundo, e no caso do Danilo é uma forma de o Palmeiras valorizar a sua categoria de base. Exato. Então fez com o Danilo, ainda não fez com o Endrick porque o Endrick não entrou, mas possivelmente, certamente, assim que o Endrick entrar em campo, vão ter postagens também valorizando, não o jogador em si, mas a sua cria, né? Valorizando a categoria de base do clube. É um pacote todo, porque você valoriza o jogador, valoriza o clube também, movimenta as redes e faz isso, mexe com o torcedor que tá esperando a chegada do Danilo. Como você disse, até esse ciclo de Copa não vai se resolver durante, né? Mas depois sim. Então, uma forma de dizer também, ó, nós estamos aqui, né? Estamos cuidando do que é nosso. O bom filho para casa volta, né? Exatamente. Mas é isso, o Palmeiras quer. Essas postagens são já início de um anúncio? Por enquanto, não. Eu não sei se o Bruno Andrade tem mais informações sobre isso ou se, de certa forma, isso pode causar ciúme no clube onde atualmente o Danilo... O clube que atualmente o Danilo defende, né, Bruno? E causou. A informação é mais do que segura a postagem, essas postagens, mas especialmente a primeira da estreia do Danilo na Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Eu não vou dizer que incomodou o Botafogo, até porque o Botafogo tem contrato com o jogador, só vende se bem entender. Mas muita gente no Botafogo achou no mínimo estranho. Achou estranha a atitude, sabe que tem coisas por trás, o famoso oi sumido, oi sumida. O Botafogo evidentemente que trabalha para negociá-lo, já falamos isso diversas vezes aqui, não é perseguição, é só olhar para a crise financeira instalada no Botafogo e não é de hoje. O Botafogo trabalha, sim senhor, sim senhora, com a venda do Danilo no meio do ano. O que falta descobrir, e é muita coisa, evidentemente, é para onde vai e por quanto vai. Mas que o Botafogo trabalha com essa venda, trabalha porque o Palmeiras deixou muito claro nos bastidores, não só para o Botafogo, mas também para o Danilo e para os seus representantes, que assim que terminar a Copa do Mundo e se o valor estiver dentro daquilo que o Palmeiras pode pagar, o Palmeiras vai pagar. Então, claro que 40 milhões de euros é um preço muito acima para o Palmeiras de um Danilo valorizado. E aí, evidentemente, tem ali o futebol europeu, o futebol inglês, que é o sonho do Danilo. A gente nunca escondeu isso aqui, que a prioridade dele passa pelo futebol inglês, pelo futebol europeu. Não tendo essa porta aberta ou essas portas abertas,
ele ainda assim quer sair, ver com bons olhos a saída e sabe que o Palmeiras é o maior interessado. E mais cedo, conversando com uma pessoa perto, próxima ao Danilo, a informação foi o seguinte: hoje, considerando o que o Danilo é hoje, não estou considerando aqui aquilo que ele pode entregar e a valorização que ele pode ganhar nos próximos jogos. Mas o Danilo de hoje, o Palmeiras já deixou muito claro quanto paga e quanto topa para ter o jogador. E a informação é, no caso essa fonte diz o seguinte: eu não enxergo ninguém hoje pagando o que o Palmeiras topa pagar pelo Danilo nesse momento. Volto a dizer, o Danilo pode se valorizar, pode valer os 40, 45, 50 e depois chega um tubarão do futebol inglês e paga isso depois da Copa do Mundo. Mas com aquilo que temos do Danilo de hoje, de factual, de realidade, o Palmeiras já informou aquilo que topa pagar. E aquilo que topa pagar já está na mão do Botafogo. O Botafogo sabe e a informação é: ninguém hoje parece disposto a pagar aquilo que o Palmeiras topa pagar pelo jogador. Até por isso o Flamengo saiu de cena. Outros clubes da Europa saíram de cena. Enfim, falou-se bastante do Fulham, falou-se do Zenit, e o Danilo não quis essas opções por enquanto, porque viu que, por enquanto, o melhor cenário, seja ele técnico, tático e financeiro, é o Palmeiras. O Palmeiras continua muito forte em cima do Danilo. Agora, esse namoro aí só fica atiçando um pouco os torcedores, né? E aí o torcedor fica nessa expectativa aí. Enfim... porque, o Suman, além de tudo, e aí dá pra entender o ciúme, né, Lili? Porque a postagem tá com o Danilo meio camisa do Palmeiras, meio camisa da seleção. Sim. Então faz sentido ter um ciúminho ali, né? Ah, tá. Agora, se o Endrick vai jogar, é provável que o Palmeiras, como a gente acabou de falar, ele tá fazendo com todos os jogadores e vai fazer com os jogadores que são. Vai fazer com ele também. Exatamente. Será que o Real Madrid vai ficar com ciúme? Real Madrid emprestou o jogador. Pode ser que Real Madrid. Mas o Vicari, Pode ser que o Real Madrid Lili, volte. o Botafogo ele sente ciúme, mas ele não se incomoda porque a informação que nós temos é que o Botafogo trabalha com a venda do Danilo. Eles só acham que isso é para causar um alvoroço mas assim, incomodar não, porque no fundo, e aqui as pessoas vão entender o que eu vou falar, hoje o Botafogo precisa do Palmeiras. O Botafogo também depende do Palmeiras. Sim. Basta ver o Barbosa. E pode acontecer o mesmo com o Danilo. Pode chegar aqui depois da Copa do Mundo, valorizado ou não, mantido a média ou não, o Palmeiras ser o único a entregar o valor que o Botafogo quer. Deixa eu responder duas do chat. Vamos lá. E aí dá tempo de bater 1000 rapidinho, então. Mais fácil. Não, só para lembrar, então, já não peguei aqui quem foi, mas foi assim, acho que foram duas pessoas que perguntaram do Fabinho, que entrou muito bem, inclusive, contra Marrocos. O Fabinho hoje trabalha para não permanecer no Al Ittihad, o contrato dele terminou, ou seja, ele já é um jogador livre, pode assinar com quem bem entender. A antiga administração do Al Ittihad queria a renovação dele por valores inferiores, é bem verdade, mesmo renovando, se fosse para ficar, era para receber menos. E já por conta disso, o Fabinho torceu um pouco o nariz. Como mudou a diretoria, mudou o treinador, saiu o Sérgio Conceição, e o Al Ittihad, o português, no caso o Sérgio Conceição, e o Al Ittihad tem nova diretoria e busca um novo treinador. Tudo isso também teve impacto no presente e no futuro do Fabinho. O Fabinho hoje trabalha com saída do Al Ittihad e voltar para a Europa. O Brasil não é equação nesse momento, ele não coloca ali a possibilidade de Brasil. Naturalmente vai esperar terminar a Copa do Mundo, ele que inclusive até pode virar titular ao longo da competição, a gente viu, né, entrou bem contra Marrocos. Então, em relação ao Fabinho, caminha para não renovar, para não ficar e quer voltar para o futebol europeu. E depois eu vi que o César Castro, acho que foi isso, o César Castro perguntou do Rossi, mas essa eu respondo logo mais. Eu vou trazer aqui, assim, tem muita... Imagino que todo mundo está sentindo isso nas redes sociais. Aliás, eu quero saber também do Vicari e da Lili em relação ao que falam outros jornalistas, e acho que o torcedor ali que está, e o pessoal que está convivendo ali na seleção especificamente, mas eu queria já, pode ser o Bruno Andrade para a gente começar esse assunto, porque assim, o chat não fala em outra coisa a não ser do Endrick. E o Bruno Andrade e o Bruno Vicari vão trazer agora mais informações e um pouco desse contexto. Acho que assim, né? O Ancelotti foi perguntado, disse que não fala especificamente de nenhum jogador. Não sei se essa pergunta seria feita a algum outro atleta que fosse, por exemplo, na entrevista coletiva hoje, caso ela acontecesse. Mas fato é que o Endrick tá na boca do povo. Assim, todo mundo quer ver o moleque jogar
E assim, são várias as opções para saírem, né? Então, a pessoa que não gosta do Igor Thiago, não gosta do Rafinha, acho que o que escapa um pouco é o Vini, né? Mas de resto, acho que a galera não quer saber quem vai sair, só quer saber quem vai entrar. E é o Endrick. E aí, Bruno Andrade, o pessoal pode ficar um pouquinho mais esperançoso, talvez. Qual que é a da seleção, do Ancelotti, do Endrick? Será que ele vai ter minutos nessa semana aí contra o Haiti? Antes de tocar exatamente no ponto, ali na parte individual do Endrick, só reforçar e trazer um complemento ali em relação àquilo que o Bruno e a Lili falaram. O Bruno lembrou também da apuração do Pedro Ivo, do nosso pessoal todo direto dos Estados Unidos, que para além da questão de não ser ou não sentirem numa terra arrasada, a autocrítica foi pesada. Mais cedo conversei com uma pessoa, o Vicari sabe com quem eu conversei, não vou expor aqui a fonte, mas o sentimento lá dentro é que em relação à partida, sobretudo, evidentemente, de uma autocrítica muito grande, especialmente em relação à primeira parte. Os jogadores, a comissão técnica, enfim, as pessoas próximas ali da CBF sentiram que não foi o melhor jogo, então é aquela questão de entenderem também boa parte da crítica, não aquela crítica que para eles alguns os perseguem, etc, etc, pejorativos, etc, etc, não. A crítica bem fundamentada, a crítica necessária e respeitosa, eles entenderam porque eles também se revêem nas atitudes e na forma como jogaram ou não jogaram contra Marrocos. Então não é sentimento de terra arrasada e há sim uma autocrítica. Eles perceberam, muitos deles, que o futebol tinha que ser melhor desenvolvido, especialmente no começo do jogo, que quando foi ali que Marrocos, não diria que dominou a partida, mas controlou sobretudo o meio-campo. E ainda antes de entrar no tema Endrick, claro que vai ser uma semana de treino, o Ancelotti pode querer testar e talvez teste uma coisa ou outra, mas o sentimento hoje, estou falando de hoje, segunda-feira, é que pouquíssimas alterações serão feitas. Até pode existir ali uma, talvez duas no máximo, mas não acreditem hoje que o Ancelotti vai mexer 4, 5, 6 peças para o jogo contra o Haiti. Porque a interpretação é básica, é lógica, eu acho que quem tem lá dentro também tem fora, que é o seguinte: se você mexe muito agora, você expõe os jogadores que saem. Você quase que os culpa pelo empate com Marrocos. Isso causa, evidentemente, um alvoroço, uma repercussão negativa, um clima um pouco ruim. E o Ancelotti é o típico treinador que prefere muito mais o clima positivo do que o negativo. Claro que todo mundo prefere, evidentemente, mas ele trabalha um pouco mais isso em relação aos outros treinadores. Então, sim, podemos, até deveremos ter ali, talvez então, uma ou duas alterações, mas mexidas grandes, significativas, elas não vão acontecer. Talvez aconteçam contra a Escócia, porque o sentimento é basicamente esse. Não vale a pena mexer muito agora, porque o Brasil, mesmo com o 11 que jogou contra Marrocos, tem condições de sobra de vencer e bem o Haiti. Aí você eleva a moral dos jogadores, você eleva a moral da equipe e com calma planeja alterações mais importantes contra a Escócia, que passa a ser o jogo mais importante. Então a leitura é essa, veremos aí os próximos dias, os próximos treinos, se o Ibanez vai para a reserva ou não, se o Casemiro vai para a reserva ou não, se o Igor Thiago vai para a reserva ou não. O Casemiro, e aqui lanço a carta Bruno Andrade, eu quase que aposto com quem bem entender que o Casemiro não vira reserva agora, talvez até possa ser reserva contra a Escócia, mas se ele tira o Casemiro agora contra o Haiti, ele praticamente mata, entre aspas, o Casemiro. Eu acho que isso não vai acontecer. Leituras de quem está lá dentro acompanhando, e eu, entre ontem e hoje, conversei ali para tentar entender um pouco mais. Sobre o Endrick, o que me explicaram é a opção dele de não ter jogado, no caso dele, Ancelotti, não ter jogado contra Marrocos foi exclusivamente questão tática e técnica. Não tem nada a ver com o clima. A gente pode e deve discutir, tentar entender um pouco mais, mas entre os jogadores o clima é muito bom. Pelo contrário, até me explicar, pelo contrário não, para reforçar, que eles sentem o Endrick agora nesse estágio de Copa do Mundo um jogador muito mais solto, um jogador muito mais presente, um jogador mais participativo, ou seja, muito mais ambientado com o clima seleção. Então não é porque o fulano não gosta do Endrick ou porque um grupinho X não gosta do Endrick. O Endrick não jogou contra Marrocos por opção exclusiva do treinador da comissão técnica, que entendeu que talvez o Endrick seja o último da fila, como tem dito o Vicari, ou porque o Endrick não treina bem, ou porque o Endrick não poderia entregar aquilo que outros poderiam entregar. Tanto é que, se existir uma mudança contra o Haiti no ataque, a minha questão aqui e a minha visão, também com um pouco de informação,
é muito mais por Matheus Cunha do que propriamente para o Endrick. O Endrick, nesse trio aí de opções, Igor Thiago, Matheus Cunha e Endrick, o Endrick está de fato em último da fila, entre esses aí no caso. Suman, primeiro assim, muito do que a gente observa aqui, acho que vai muito ao encontro do que o Bruno tem falado. Depois a gente pode falar até sobre essas possíveis mudanças, sobre Casemiro e tudo mais. Mas sobre o Endrick, primeiro, a gente tem acesso a 15 minutos no treino, né, Lili? E assim, aliás, antes disso, surgem muitas teorias, porque o Endrick tem outro patrocinador, porque não, gente, isso daí é maluquice, é teoria de conspiração. Isso aí não existe, tá? Tanto que desde que quando eu fiz o comentário e usei aí a expressão, né, que o Bruno lembrou agora do último da fila, não é de agora isso. Não é agora, o Ancelotti chegou, o Endrick perdeu espaço. Não, o Endrick ele enfrenta essa questão desde quando ele se tornou atleta profissional. No início era absolutamente compreensível porque ele tinha só 16 anos. Então era normal, isso acontece com todos os jogadores de você estar buscando um espaço. Talvez tenha demorado um pouco, mas depois, naturalmente, quando ele vira o jogo contra o Botafogo, aí não tinha como não deixá-lo mais fora da equipe. Então, assim, primeiro, essa questão de patrocínio e tal, isso daí não existe, tá? Com o Dorival, ele era o último da fila. No Real Madrid, ele foi o último da fila. Então, aí é essa questão, como né? entender, né? Então, é essa questão. Será que ele não treina? Será que ele não outros. treina? Será que ele não treina bem? O que será que Ele acontece? não é muito na questão, como o Bruno Andrade está falando também, que ele tá mais solto agora. A gente sabe que Então, nos bastidores ele é um cara mais na dele. Normalmente ele é na dele. Tanto que a gente falou aqui no Palmeiras, ele era muito próximo de dois caras, do Everton e do Danilo. Isso. Ponto. Ele era mais fechado. Agora, do que a gente vê aqui nos treinos, e a gente não vê todo o treino, mas os 15 minutos, ele tá absolutamente à vontade com todo mundo, não é, Lili? O próprio Casimiro, né? De vários treinos que a gente acompanhou, os dois entrando junto ali no campo, ele solto, dá oi pra imprensa e tal. Então parece que ele tá bem ambientado. Parece que além do que ele tem que fazer fisicamente, taticamente, pra ser escolhido, Isso. né? Ele tá tentando ali no ambiente, tá tudo bem pra de fato fazer parte. É claro que o torcedor, ele lembra, o Casimiro falou tal coisa, aí teve a entrada ali do Casimiro, aí o torcedor, ele cria esse tipo de conspiração, de teoria, mas a gente que tá aqui, nesse sentido, a gente observando vê que não é essa questão. Exatamente. São outras questões, e aí, como o Bruno falou, questão... Tudo bem que pode ser tática, pode ser uma avaliação ali do treinador, mas também é natural que o torcedor peça a entrada do Endrick, e a gente também pede, por um simples motivo, porque quando ele entra, ele faz gol. Exatamente, ele dá a resposta, por isso que causa uma certa indignação por parte da torcida, porque o Brasil precisava fazer gols, e ele não foi a escolha para entrar no segundo tempo, para entrar nos últimos 15 minutos, enfim. É um cara que poderia fazer a diferença. E também é natural a entrada do Cunha, não é, Bruno Andrade e Suman? Porque o Cunha era o titular da equipe. Sim. Então também não faria muito sentido ele de repente para ser o último da fila. Sim. Então ele é o camisa 9 da seleção brasileira. Aí a gente pode discutir, e cabe aí para os nossos comentaristas, se ele entrou na posição correta, porque aí o Matheus Cunha com a camisa 9 entrou para marcar lateral. Entrou para fechar lado esquerdo. Então aí é uma outra discussão. E aí está relacionado, sim, na minha opinião, já usando a carta de novo. A última. Ao trabalho ou as escolhas. Não, trabalho não, né? Mas as escolhas do Ancelotti para o jogo contra o Marrocos. O que o Bruno Andrade falou, Bruno Andrade, que essa questão do próximo jogo e de poucas mudanças. Se a gente olha num panorama geral, faz sentido porque você olha para o adversário, né? Com todo o respeito ao Haiti, sempre quando veio com todo respeito, né? Mas assim, você imagina que será um jogo fácil. Aí você troca várias peças num jogo que aparentemente você espera que não que seja fácil, mas seja um jogo mais tranquilo, assim, né? E pro Brasil fazer saldo. Então, de repente, você troca e aí o Brasil, sei lá, 7-0, 5-0. Aí pronto, aquele é o time ideal. Isso. Não, porque é o time ideal, porque o Casimiro não pode mais jogar, porque o Rafinha não sei o quê, porque o Ibanez. Então faz sentido mesmo, Bruno, que você falou, porque é pro próprio jogador, né? Aí vem a pressão de fora e lá dentro de saber, ok, tô fora, foi goleada, o que será de mim no próximo jogo? Desmoraliza um pouco. Então esse é o trabalho do Ancelotti, né? É tático, mas também trabalhar um pouco o mental dos atletas. Porque aí, Bruno Andrade, vamos combinar assim, ó. Vou fazer uma mudança, eu vou, por exemplo, eu vou colocar
o Luiz Henrique no time, vou tirar o Paquetá e colocar o Luiz Henrique no time porque o meu lado direito não funcionou. Até porque o Ancelotti escalou no começo do jogo o Paquetá na ponta direita. Não vai funcionar. Então vou colocar o Luiz Henrique. E o Matheus Cunha vai ser o cara que vai jogar. Essas são é fácil você explicar e justificar isso pro grupo. Você não tá queimando um jogador. Agora você, Casimiro, senta e o Fabinho vai jogar, aí você tá colocando na conta de um dos líderes do grupo e não sei se o Ancelotti faria isso. É isso, e quando eu disse que é um sentimento meu, mas é um sentimento especialmente de quem está lá dentro. Então foi uma opinião, mas carregada de informação, porque as pessoas lá dentro acreditam que o Ancelotti pensa exatamente dessa forma. Mas como eu disse, vamos esperar aí os próximos treinos, porque é só um sentimento, não é uma informação segura, porque os treinos não aconteceram. Eu não sei o que passa, eles também não sabem o que passa pela cabeça do Ancelotti, mas a tendência é basicamente essa. Muitas poucas mudanças contra o Haiti, até para preservar alguns jogadores. Deixa eu só, antes da gente passar... Suman. Diga lá. Não, só uma coisa, e o Bruno Andrade falou bem, né? Claro que a gente está falando isso hoje, né? Na segunda-feira o jogo é na sexta, então a gente está dando o sentimento e a informação do que está acontecendo agora. O Palmeiras segue atento às oportunidades de mercado para reforçar seu elenco para a temporada de 26, mas enquanto o Palmeiras lista jogadores para compor o time, outros clubes estão de olho em seus atletas. Um dos jogadores é Luiz, que está na mira de clubes do exterior, mas para a diretoria do Palmeiras só aceita liberar o jogador se for de forma definitiva, ou seja, segundo o Resenha Alviverde, o clube paulista quer a venda do atleta e não deve emprestá-lo com a possibilidade de devolução. Segundo o setorista Diego Firmino, o Lokomotiv Moscou da Rússia foi um dos clubes que consultou o Palestra sobre a situação do jogador. No entanto, não houve nenhuma proposta formal. Outra equipe que demonstrou interesse na cria da academia foi o River Plate da Argentina, de acordo com o ex-jogador e comentarista Veloso. Essas foram as notícias do nosso Palmeiras. Deixe o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do nosso Verdão.